apresentações. Então, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Tenhamos uma boa reunião, né? Hoje teremos as apresentações das atividades de implementação. Vamos seguir aqui com a planilha, né? A ordem que estão colocadas aqui, que vocês organizaram, né? Mas antes de eu iniciar com as apresentações, eu tenho algumas introduções aqui para passar para vocês, né, com relação ao nosso último encontro, e como a nossa turma é uma turma menor, então dá tempo tranquilo aí de a gente organizar as apresentações. Então, hoje temos o nosso último encontro, né, da nossa jornada, né, com o feedback e o compartilhamento, tá? Lembrando sempre, gente, com relação, né, de vocês verificarem se vocês estão com a escola de vocês conectados, se vocês estão com a câmera ligada, se tem algum problema com relação à internet, né, se de repente acontece, né, sempre justifiquem no chat que fica registrado, ou se não conseguir no chat, via WhatsApp, para que não haja problemas com relação à certificação aí no final do curso, tá? Na agenda de hoje, nós vamos ter os objetivos com relação à finalização da nossa temporada, o check-out, que é a avaliação dessa primeira jornada, compartilhamento das implementações e depois para concluir. Então, nossa agenda de hoje ela está bem resumida, né, por conta das apresentações. E os objetivos de hoje, então nós teremos aqui a reflexão sobre os aprendizados construídos ao longo da jornada. Então a gente precisa sempre refletir, né, ao longo dessa jornada, como que se deu, né, o que nós conseguimos construir juntos ao longo da jornada, como que se deu todo esse processo. Valorizar, gente, o feedback como ferramenta para aprimorar a prática pedagógica, que é o que vai acontecer hoje também no momento das apresentações de vocês. Depois eu vou explicar como que isso vai acontecer. Até no momento da apresentação das implementações, a gente vai ter um momento dos feedbacks na planilha compartilhada. Inspirar por meio da troca de experiências entre colegas para transformar a aprendizagem dos estudantes. Isso nós fizemos desde o início, né, da jornada, em todos os momentos das nossas reuniões, nós tivemos a troca aqui entre, né, os colegas, entre os pares, entre os grupos, entre o grande grupo, sempre priorizando a transformação e a aprendizagem dos nossos estudantes. Todo o nosso trabalho, tudo que nós fizemos até então, tudo que nós construímos ao longo dessa nossa jornada, foi priorizando o processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Todo esse acompanhamento, todos os documentos que a gente viu, que a gente trabalhou, foi tudo com base no quê? Priorizando o processo ensino-aprendizado dos nossos estudantes. Aqui, gente, eu vou compartilhar com vocês um documento que é um trabalho com relação à finalização dessa jornada 1, tá? É um trabalho em que vocês vão escolher um slide, tá? Vocês vão escolher lá um slide, vão colocar o nome de vocês nesse slide e vão elaborar uma tagline. Uma tagline é uma frase chamativa que representa a essência, uma ideia principal sobre o nosso grupo de estudos, o que marcou vocês com relação a essa jornada, sobre algum episódio, sobre algum encontro, ou sobre a jornada inteira, ou uma tagline, uma frase simples, uma palavra que simplifique toda a essência do nosso grupo de estudos, o que representou para vocês todo esse momento
que nós tivemos durante essa primeira jornada, tá? Então, eu vou colocar aqui no chat o documento para que vocês abram. Vocês vão escolher um slide, que é um cartaz de um filme, tá? Que vocês, de repente, vão se familiarizar com a imagem. Caso vocês não se familiarizem com imagem nenhuma, mas vocês vão escolher um slide ali, vão colocar o nome de vocês e vão elaborar essa tagline, que é uma frase chamativa ou uma palavra simplificada que represente uma ideia, a essência principal dessa primeira jornada que se passou e o que ela representou para vocês no nosso grupo de estudos, tá? Vou dar uns 3 minutinhos ali para vocês fazerem isso e daqui a pouco nós já retomamos, tá? Tem 33 slides ali, tá, gente? A nossa turma é pequena, então vocês podem, quem já escreveu num slide, aí vocês rolam para baixo e escolhem outro, tá? Para não correr o risco de acabar escolhendo o que o colega já escolheu. Então, escolhem um lá, coloca o nome de vocês e escreve uma frase lá que marcou, de repente, que vocês identifiquem aí que caracteriza uma ideia, uma essência referente ao nosso grupo de estudos aí que finalizamos hoje, né? Que hoje termina. Bom dia, Fernanda. Oi, bom dia. Hoje aqui tá todo mundo sem internet, né, no estado, né? Aqui tá tudo sem internet. Aí eu tô com meu celular, eu vou tentar pegar um notebook e tentar rotear a minha internet, tá? Porque hoje eu tenho que Beleza. apresentar também, mas daí eu não vou conseguir fazer essa atividade agora, do celular é bem ruim, tá Tá bom? bom, tranquilo. Bom dia, professora, tudo bem? Oi, tudo bem? Estou só fazendo um teste. É que eu pus uma câmera aqui com o microfone, eu não tinha usado ela ainda. E aí, no outro dia que eu usei, começou a dar um eco, daí eu falei, vou testar agora com uma outra caixinha, mas deu certo aqui, tá? Ali, na frase, escolhe qualquer slide, né? Isso, né? Qualquer slide, aham.
Pessoal, então retomando aqui, quem já registrou ali a tagline, eu vou retomar no final da reunião, se houver tempo, tá? Essa atividade. Se não tiver tempo, depois das apresentações, vai ficar registrado, salvo aqui no Drive, depois eu vou olhar com calma, né, o que vocês colocaram ali como ideia principal, né, do que representou essa primeira jornada para vocês, né? Mas se tiver tempo hoje ainda, ao final, depois das apresentações, aí eu retomo com vocês essas taglines aí que vocês construíram, mas depois das apresentações, tá bom? Para que vocês possam apresentar tranquilos aí com o tempo que vocês precisam. E aí nós retomamos depois, se houver tempo, tá bom? Gente, eu vou colocar para vocês já a avaliação no chat também, que é o checkout, tá? Já vou pôr aqui no chat. Vocês podem abrir e fazer depois, tá? Ou podem abrir, quem quiser já ir preenchendo, pode preencher também, ou pode abrir e preencher depois. Esse é o formulário de avaliação da jornada. Quando vocês entram na jornada, vocês preenchem o check-in no início da jornada. E quando vocês estão saindo da jornada, vocês preenchem esse formulário de avaliação que é o check-out, que é a saída, tá? Então já disponibilizei para vocês ali no chat, porque no final depois fica um pouco corrido, né? Então, quem quiser já ir abrindo e preenchendo, já está disponibilizado. Quem quiser abrir e preencher depois, pode preencher depois. O importante é que já está disponibilizado e vocês podem ir preenchendo conforme vocês acharem melhor, tá? Aqui nós estamos no episódio 10, né, que é o feedback e compartilhamento. E aqui, gente, é um aviso para vocês, tá? Isso aqui é para quem tiver interesse, tá? Quem tiver interesse e quiser saber mais informações, entra no material lá no Classroom, no material de hoje, no slide de número 8, nesse linkzinho em azul que eu estou grifando aqui embaixo, que está escrito Leia Mais. Em setembro, gente, nós vamos ter o 4º congresso, tá? Em setembro. E aqui vocês podem fazer inscrição de alguns trabalhos de alunos de vocês, porque nós vamos ter as feiras de inovação e protagonismo estudantil, mesa redonda, relato oral, e aqui tem a quantidade de trabalhos que podem ser inscritos, tá? Que vocês acharem relevantes. As inscrições, elas ocorrem do dia 14/4 até o dia 1/6. Então, até dia 1/6, vocês podem fazer inscrições, e para vocês saberem, né, terem maiores informações sobre isso, é esse link que está em azul aqui, é um slide que é linkado, então é só vocês clicarem nesse endereço que está em azul aqui embaixo, vocês vão ter maiores informações e que tipo de trabalhos que vocês podem estar inscrevendo, né? E aí vocês podem estar participando também desta feira de inovações, que é do 4º congresso que nós vamos ter em setembro, tá bom? Então, entra no Class, tá? Nos slides do material de hoje, que é do nosso último encontro, feedback, compartilhamento, slide de número 8, entra nesse linkzinho em azul aqui, ó, que eu estou grifando em Leia Mais para saber mais e também para fazer a inscrição, quem tiver interesse, tá? Até o dia 1º de junho. Aqui, gente, compartilhamento. Como um dos objetivos do nosso encontro de hoje também é a questão do trabalho do feedback, compartilhamento, a nossa planilha aqui compartilhada, gente, então vocês colocaram, né, aqui a sequência, né, que vocês vão fazer a apresentação, e aqui vocês vão fazer também um feedback da apresentação dos colegas de vocês. Como que vai funcionar? Aqui, ó. Cursista que fará o feedback.
Então, aqui, vocês vão escrever o nome de vocês, né, de quem vai fazer o feedback, e aqui vocês vão escrever um breve relato do feedback da apresentação do colega. Então, como que vai funcionar? Eu vou disponibilizar essa planilha, ela está lá no grupo do WhatsApp, mas vou disponibilizar essa planilha também já no chat aqui para vocês, que fica mais fácil de vocês abrirem e irem fazendo, né, esse feedback. Então, como que vai funcionar? O primeiro que apresentar vai fazer o feedback do segundo, o segundo vai fazer o feedback do terceiro, o terceiro vai fazer o feedback do quarto, o quarto vai fazer o feedback do quinto, o quinto vai fazer o feedback do sexto. E o último que apresentar vai fazer o feedback aqui do primeiro. Pronto, fechamos. Sempre lembre de colocar o nome de vocês para saber quem que está escrevendo, quem que está fazendo o feedback, né? Ó, o nome, põe o nome e depois aqui o feedback. Isso aqui não vai prejudicar em nada vocês com relação à nota, com relação ao que está sendo apresentado. É só com relação ao retorno, à participação de vocês, com relação a esse momento de compartilhamento, troca de experiências e com relação ao feedback propriamente dito. Aqui, gente, é para vocês escreverem algumas linhas, né? Bem simples e objetiva, com relação ao trabalho do colega que está apresentando, tá? Então, é bem tranquilo. O primeiro que apresentou faz o feedback do segundo, o segundo faz o feedback do terceiro, o terceiro do quarto, quarto do quinto e assim sucessivamente. E o último faz o feedback do primeiro. É só seguir a ordem da própria planilha. Coloca o nome e aqui na coluna do lado escreve o feedback. Está escrito aqui em cima, ó. Aqui em cima está escrito o que vocês têm que escrever, o nome de vocês e o feedback. E é só escrever essa ordem ali que eu falei para vocês. O primeiro, o segundo, o terceiro e o último faz o feedback lá do primeiro. Então, eu vou colocar essa planilha compartilhada lá no chat também, para vocês, né, para que fique mais fácil de quem está, de repente, no computador, de ir abrindo e fazendo esse compartilhamento ali do feedback, tá? É bem tranquilo, nada que vai prejudicar também vocês. Aqui, gente, as apresentações, elas vão ter duração de 5 a 7 minutos, tá? Para cada um, de 5 a 7 minutos, uma base. Caso alguém passe muito dos 7 minutos, eu vou erguer a minha mão aqui, para de repente vocês saberem que já extrapolou um pouquinho do tempo, passou muito dos 7 minutos, aí eu ergo a minha mão para vocês saberem que já extrapolou, já passou um pouquinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Então vamos começar. O primeiro a começar é o Marcos. Marcos está online? Sim, senhora. Bom dia a todos. Bom dia. Estou aqui, prof. Você quer compartilhar ou quer que eu compartilhe? Não, eu prefiro que a senhora compartilhe. Eu vou falando para a senhora e passando daí. Beleza. Deixa eu abrir aqui teu trabalho. Tranquilo. Daí você vai me falando aqui o que você quer que eu vá passando. Quer que eu vá direto para a síntese lá? Pode voltar um pouquinho. Começar ali no nome ali, tudo certinho. Beleza. Pode ser aí sim. Na hora que a senhora falar, eu começo. Pode começar. Então, beleza. Bom dia, novamente. Vou estar apresentando a minha implementação, que foi feita aqui no colégio onde eu trabalho, que é o Colégio Estadual do Campo, Padre Walter Farias Negrão. Acho que poucos aqui podem conhecer a minha cidade, é Cruz Maltina e o NRE de Apucarana, tá? A turma que eu escolhi foi do 9º ano, porque aqui a gente está com uma turma do 9º ano bem assim, que a gente crê que vai colher bastante frutos mesmo, então a gente está um intensivão com eles aqui. Aí, o componente curricular foi matemática. Pode passar, prof. Então, aqui, na turma de matemática, como que eles estão no SAEB? O desempenho deles está no nível 4, que é maior ou igual a 275 e menor que 300.
Então, a matemática deles aqui, eles estão em 275,49. Daí, pode passar, professora. O que foi o objetivo dessa implementação? Promover momentos de estudo e reflexão, planejamento colaborativo com os professores, com um foco na recomposição de aprendizagem e o fortalecimento no SAEB mesmo, mostrar para eles como é importante estar realizando essa avaliação e o que essa avaliação pode estar favorecendo, não só eles agora no 9º ano, mas os demais também que vão estar ali fazendo a prova. Pode passar, professora. Então, aqui eu coloquei assim, a metodologia, as estratégias, como que aconteceu. Durante a aula observada que eu fiz, o professor utilizou uma abordagem sempre metodológica voltada a desenvolvimento das habilidades priorizadas. Então, a gente procurou, analisando aquela tabela que foi passada para nós nos formadores, eu procurei estar conversando com a professora de matemática, que ela é bem aberta, assim, a estar recebendo novas informações, mostrei o material para ela, e ela falou, Marcos, então vamos fazer desse jeito aqui que vai dar certo. Como não é uma turma muito numerosa, é uma turma ali que tem 17 alunos, como vocês vão ver nas fotos aqui futuramente, foi bem tranquilo de estar trabalhando. Então, o que a gente decidiu fazer? Eu peguei como pedagogo e professor deles também, de AEI, fiz uma aula com eles sobre a questão do SAEB, que eu vou estar mostrando para vocês ali mais à frente. Essa é a segunda etapa, que foi o assessoramento da hora atividade. Pode passar, professor. Então, ali, à frente da observação metodológica, foi observações complementares durante a observação, engajamento dos estudantes, procurei colocar eles também à parte de tudo que estava acontecendo, clareza, coloquei para eles ali na hora de falar com eles sobre a questão do SAEB, a nossa aula, pedi para eles estar sempre prestando bem atenção, porque é algo assim que eles podem estar falando depois para os pais em casa. Então, não só começou o trabalho nosso aqui, foi um trabalho colaborativo de todos os componentes curriculares, também está sempre procurando pedir para esses alunos estar colocando para os pais qual a importância da SAEB. Amanhã mesmo eu vou ter uma fala de novo com os pais aqui, relacionado a essa questão da SAEB, que é o dia D que a gente vai ter na escola, e a intervenção pedagógica, né? O professor realizou intervenções pontuais para estar ajustando esse momento, para que os alunos não venham a fazer, assim, a prova sem estar ciente de como pode fazer, de como pode estar ali melhorando o nível e o desempenho deles. Pode passar, professora. Pode passar? Então, ali, aqui para nós, aqui, a frente de observação, o critério foi o nível 3, o professor desenvolve as aulas bem legais, deu para entender o que ele está querendo passar na sala de aula. Então, eu até destaquei ali em negrito, porque ela trabalha o RCO, ela usa os vídeos. Então, é uma professora que, no começo, comentei com vocês lá no começo, que ela é aberta a estar recebendo informações. Não é aquela professora que a gente vai conversar com ela, Marcos, eu não posso fazer isso. Não consigo fazer isso. Ela está sempre ali procurando inovar nas aulas dela. Não é? Então, ela o quê? Ela é professora de matemática e de recomposição de aprendizagem. Pode passar, professora. Pode passar. Aqui. Então, aqui agora estão as evidências. Como que foi feito? Então, aqui, vocês podem observar que eles estão confeccionando os materiais. Aí eu pedi para eles estarem colocando como seria a avaliação. Então, o que é para eles uma avaliação? E coloquei para eles assim, SAEB. O que para vocês significa a palavra SAEB? Aí cada um colocou ali no seu post-it, e eu coloquei aqui para vocês estarem olhando, não dá para enxergar direito. Só um momento, professor. Aí, professora, aí no caso, só um minutinho, professor. Aí, no caso, o que aconteceu? Aqui está a confecção dos materiais, né? Coloquei os alunos confeccionando. Pode passar, prof. Então, aqui agora, a gente tem um depoimento dos alunos. Pode abrir, professor, o depoimento fazendo um favor? Pode abrir o depoimento fazendo um favor? Tem o link e tem o vídeo aí dos alunos falando. Peraí que eu vou... Deixa eu abrir a guia aqui.
Olá, meu nome é João Pedro, estudo no Colégio Padre Walter Felipe. Sou da turma do ano. Ontem tivemos uma aula com o professor Marcos Paulo sobre a avaliação de SAEB. Vimos nossa pré-eficiência e percebemos que estamos no nível 4 e deveríamos evoluir para o nível 5 ou 6. Olá, meu nome é Wellington, sou do nono ano do Colégio Estadual do Padre Walter Freire Verão e teve várias dinâmicas e metodologias que vão nos auxiliar na hora da prova da SAEB. Eu vim falar sobre a aula que a gente teve hoje com o professor Marcos Paulo, falando sobre a SAEB. E eu achei legal porque muitas pessoas não sabiam o significado da SAEB e em que lugar a gente tinha ficado. E ontem ele passou tudo explicando pra gente. Isso é muito legal da parte dele. E agora teve mais incentivo dentro da nossa sala. Então, esses dois alunos que estão falando são os alunos monitores do nono ano, o primeiro e o último. Então, vocês podem perceber que eles entenderam qual é a mensagem que está sendo passada para eles durante a aula que eu falei com eles da SAEB. Eu até coloquei ali, ó, os pontos positivos eles quiseram colocar. E como a aula pode favorecer mais o estudante durante a prova e os níveis de aprendizagem. Então, eu coloquei para eles assim, vai ter os slides próximos ali, como que seria para melhorar esse nível, e expliquei para eles aonde eles estão e aonde eles podem chegar. Então, se a gente está no nível 4, claro que a gente quer avançar. Então, eu coloquei para eles que a gente tem que chegar ao quê? Ao nível 5, ao nível 6, mas não é só um aluno, é vários procurando ajudar os outros para estar melhorando. Pode passar, professora, fazer um favor. Olá, meu nome é João Pedro. Então, ali, os resultados alcançados, eu quis colocar para vocês. Fortalecimento da prática reflexiva, a partir dos encontros formativos, né, que a gente trabalhou aqui, eu procurei estar melhorando com eles, ampliação do repertório de estratégias, aproximação, fortalecimento do vínculo entre alunos e professores, impacto direto na sala de aula. Os professores já perceberam, já passaram para mim o feedback, que as aulas melhoraram também. Então, fiquei super feliz com essa implementação. Pode passar, professora. Aqui é o feedback da professora também, tem do diretor. Mas daí, professora, a senhora, como o tempo também é bem escasso, aí pode passar para as imagens, depois a senhora vai estar olhando também. Então, o depoimento do diretor e o depoimento da professora. Então, eu coloquei assim, na reflexão final. Participar do grupo de estudos é uma oportunidade valiosa em aprofundar conhecimentos, revisar práticas e ressignificar. O papel do pedagogo, enquanto formador, é um articulador de saberes. E a troca de pares que a gente teve aqui foi um ponto que podemos compartilhar experiências, escutar realidades e traz outras inspirações para nós também. Então, cada um aqui de nós tem uma prática, sabe como trabalhar, e cada um, passando um para o outro, a gente cada vez mais pode se fortalecer e procurar melhorar sempre, né? Que a gente está aqui sempre para procurar melhorar. Pode passar, professora. Pode passar. Aqui, essa aqui é a turma que eu trabalhei com eles. Então, qual foi as etapas que eu trabalhei com eles na implementação? Assessoramento da hora-atividade, conversa com a professora de matemática, análise dos dados do INEP e aula sobre o SAEB. Pode passar. Aqui também foi os resultados que a gente conseguiu. Maior conscientização dos alunos sobre a importância da recomposição de aprendizagem da prova SAEB, aumento do engajamento nas aulas, avanço na leitura, interpretação e enunciados matemáticos, redução da ansiedade em frente às avaliações, procurar ler melhor, procurar fazer elas com mais empenho e dedicação, e identificação dos pontos que estão em defasagem para a gente estar procurando cada vez mais melhorar. Como eu falei, como uma turma pequena, dá para a gente estar trabalhando e conseguindo pegar os pontos positivos e os pontos negativos ali. Aqui está eu explicando para eles os slides que eu fiz. Pode passar, professora. Aqui mais um pouco, aí deu um mimo para eles também, e coloquei uma frase que está ali à frente. Esse aqui são os alunos do nono ano. Pode passar, professora? Acabou. Acabou? Acabou. Então, é aqui. Então, finalizo aqui com os alunos, sempre mostrando para eles que o foco nosso é a SAEB, né, como a gente começou desde ali do nosso primeiro dia de aula no Formadores, nosso encontro, que para eles terem boas notas,
para ter bom rendimento nas avaliações internas e externas, eles precisam sempre estar melhorando não só o seu comportamento, mas também querendo aprender. Vim para a escola para querer aprender, não para vir aqui para ficar brincando, que eu acho que não tem ninguém aqui querendo vir para brincar, né? Ainda mais eles, que é um ano importante, que é o ano da SAEB, eles são 9º ano, que depois vão ser ensino médio também, que futuramente também vão estar realizando outras avaliações. Então, a gente procura sempre estar mostrando para eles como é importante estar estudando e aprendendo. Professora, é isso que eu tenho para falar. Muito bom, parabéns. Desculpa o barulho aí, que chegou 2 turmas aqui, daí eu tive que estar controlando eles e falando com vocês aqui. Imagina, Tá a bom? gente entende, Eu coloquei o tranquilo. fone. Mas parabéns, ficou Obrigado, muito bom. professora. Legal. Próxima a apresentar é a Amanda. A Amanda precisa que eu compartilhe aqui. Por gentileza, professora. Vou abrir aqui então. Quer que eu abra já na síntese ou precisa? Pode Beleza. ser direto. Deixa eu já colocar lá na síntese. Compartilhar esta guia. Pronto. Obrigada. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Então, eu já pedi para abrir na síntese para começar direto ao ponto, né? Foi feito com a professora Tereza, que é a professora de recomposição de língua portuguesa dos 9º anos, né? Nós temos 2, mas eu fiz com o 9º A. A professora Tereza é uma professora muito experiente no colégio, muito apta e muito aberta também a novas ideias, né? Muito legal da parte dela. Então, assim, primeiro eu fiz a hora-atividade, o acompanhamento da hora-atividade. Nós fizemos de primeiro passo a análise de dados, né? A partir do boletim do SAEB, do último SAEB realizado no colégio, com a última turma do 9º ano. Fizemos um levantamento dos níveis de proficiência do colégio e discutimos, né, quais seriam nossos apontamentos. Então, assim, em qual nível nós estávamos e qual nível nós queríamos chegar nesse próximo SAEB. Então, o professor apresenta os resultados da avaliação, o que seria essa avaliação aqui no colégio, a AV1 e a R1. Ela apresentou da turma de maneira geral, aluno por aluno. Nós discutimos ali depois, com o diagnóstico, identificação dos pontos fortes, fracos, as áreas de dificuldades e necessidades de apoio, apresentando os alunos com maior dificuldade de desempenho nas provas e também os pontos positivos, né, que são os alunos que se destacam com o desempenho a partir das AV1s e das R1s. A partir daí, elaboramos algumas estratégias que seriam as estratégias para a gente alcançar um melhor nível de proficiência. Na ação pedagógica, que seria o próximo passo do meu acompanhamento, foi orientação com o professor, para que ele utilizasse, a partir desse diagnóstico, dessa base de análise dos estudantes, desse levantamento, algumas práticas e soluções para a gente sanar esses desafios, que seriam as metodologias ativas, aulas com propostas dinâmicas, ferramentas educacionais, o layout de sala e o protagonismo dos alunos monitores, que seriam aqueles alunos em destaques também, que têm maior facilidade e se destacam com as notas. Então, esses alunos nós colocamos como monitor para dar um amparo àqueles alunos que têm maior dificuldade na aula da professora Tereza. Pode passar, por gentileza. Só lembrando que a análise de dados, além do boletim do SAEB, nós usamos todo aquele material que a professora Fernanda passou também, que era o material que é o card da escala de proficiência, tá? Então, eu apresentei a professora,
para a gente ver quais eram as habilidades que esses alunos precisavam desenvolver, tá bom? Depois, o segundo passo foi a observação em sala de aula. Então, a aula observada empregou com variedade de estratégias dinâmicas a proposta que foi a gamificação, que é uma metodologia ativa, que é o controle do jogo, leitura ativa, um quiz no papel. O objetivo de adaptar o ensino à compreensão textual da distinção entre fato e opinião. Então, a professora ia trabalhar fato e opinião. Ela apresentava questões de quizzes às turmas, né? Usando a televisão lá como suporte. E os alunos tinham uma plaquinha com QR Code. E esse QR Code sinalizava, de acordo com a posição do QR Code, as respostas, que seria A, B, C e D. E depois que a professora apresentava e esses alunos faziam a leitura do QR Code, os alunos respondiam, era feita uma análise das respostas. Então, o próprio jogo já colocava lá quantos alunos tinham acertado ou optado pela resposta A, optado pela resposta B, C ou D. E aí era feita uma discussão, ó. Por exemplo, a maioria respondeu A, que é uma resposta correta. Por quê? Porque é fato, porque é opinião, porque está certa. Então, era feita essa discussão. Ou, quando havia alguns alunos que respondiam respostas erradas, né? Aí também era feito, ó, vocês não estão certos aqui. Por quê? Essa questão não é um fato. Aí a professora fazia ali a intervenção e discutia com os alunos. Nessa aula em si, ela deixou os alunos, que foi uma das minhas observações, em fileiras por conta, nesse layout, por conta do jogo, porque o jogo tem que ser organizado em fileira, porque ela mandou imprimir tudo certinho na ordem, os QR Codes. Então, tinha essa logística da sala. Então, foi um jogo super dinâmico, porque no começo, os alunos que não queriam responder ou não prestavam atenção, respondia assim, colocava a placa de qualquer jeito, então, identificava ali o erro. Então, o aluno começou a levar a sério, peraí, vou ter que pensar, porque no começo eles acham que pode mostrar qualquer resposta que vai dar certo. Então, ali eles já iam percebendo que tinha que levar mais a sério. Depois de observar a professora atuando em sala de aula, o meu passo foi o feedback construtivo, né? Análise do planejamento das práticas. Então, o professor começa ali, que eu usei uma pergunta, como que você acha que foi a sua aula? Então, o professor começa compartilhando o planejamento da aula, relatando a sua prática. O próprio professor fazendo uma autoanálise de como ela acha que procedeu a sua aula. Depois eu, como pedagoga, fui realizar o feedback, fazendo o quê? Sugerindo uma perspectiva, né, de acordo com a minha observação, que fui sugerindo também algumas alterações, que, ao meu ver, no meu feedback, foi super tranquilo, só que, no começo, os alunos ficaram um pouquinho, assim, perdidos. Eu acho que foi uma das minhas orientações, que falei para a professora, da próxima vez, de repente, passar um videozinho de como que funciona o jogo, para eles saberem, né? Que ali tem que ser levado a sério, por exemplo, alguns alunos, né? Que tem que colocar o QR Code do formato, assim, certo, né? Para não sair a resposta errada. Então, tem que ter ali um certo ajuste na plaquinha. Então, para mim, foi uma das minhas observações. E depois dessa parte do meu feedback foi a troca, né? O pedagogo, o professor discute a aplicação, aplicabilidade, né, da prática em diferentes contextos, sugerindo adaptações, que foi o que eu sugeri, a retomada de pontos positivos e pontos a serem melhorados. O que foi legal? Porque aqueles alunos que apresentam uma certa dificuldade, que nem nessa turma temos 2 alunos de sala de recurso, ele pôde acompanhar os outros. Então, é uma dinâmica que todos conseguem fazer sozinho. De repente, para uma próxima aula, usar o mesmo conteúdo, que foi o que nós discutimos, em uma atividade individual. Que ali a professora vai fazer uma dinâmica para mostrar o conteúdo. Depois, ela pode fazer uma atividade individual para
saber medir, né? Saber medir ali a sua turma, quais são os alunos que estão conseguindo compreender o conteúdo e aqueles que ainda apresentam uma dificuldade de compreensão. Então, de maneira geral, foi essa a minha análise que eu fiz com a professora. É claro que ali, mas no começo do meu projeto, ali da minha implementação, tem mais detalhado. Mas, de maneira geral, foi o acompanhamento de sala de aula, observação e depois o feedback. E é isso. Legal, parabéns. Bem bacana a tua apresentação também. Parabéns. Obrigada. A próxima é a Amanda já foi. Luciana. Luciana está online. Oi, Pro. Oi. Não, é que eu tô com um probleminha aqui na internet, acho que tá caindo. Minha câmera não tá. Só um pouquinho que eu vou tentar. Tranquilo. Aí, acho que deu. A senhora consegue fazer para mim O compartilhamento, né? compartilhamento? Sim. Tranquilo. Então, Aqui, sobre o seu. tá na mão. Só. Bom, eu fiz observação de sala de aula com a professora Maiara, da terceira série. Antes da observação de sala de aula, nós fizemos um acompanhamento de hora-atividade, conversamos a respeito da recomposição e ficou combinado algumas metodologias que eu iria observar nesse dia. No dia da observação, a professora introduziu com a tabela SQA, que ela também estava fazendo a implementação dela, né, dos formadores. Então, essa tabela, o aluno responde o que ele sabe e o que ele quer aprender, e depois, quando termina a aula, o que ele aprendeu, né? Então, é bem interessante, porque, assim, eu achei interessante que ela colocou ali no cantinho do quadro, né, toda a identificação da aula dela, porque ela dá aula de duas disciplinas, e ela tem um apelido com a turma, né? Então, de matemática, ela é Maiara, e na recomposição, ela é IA, né? Para os alunos não confundirem, né? Porque, apesar de ser uma terceira série, eles sempre perguntam, matemática ou recomposição? Então, ela criou esse apelido aí para os alunos aprenderem a identificar. Então, ela sempre coloca no quadro ali. Então, ela colocou a expressão lá que ela precisava, e a partir disso, os alunos já começaram a se conectar, o que eles sabiam, né, e o que eles queriam aprender. Aí eles responderam a tabela, e a partir da tabela, ela explicou o conteúdo. Pode passar, por favor. Ela entregou várias frações depois, como vocês podem ver na foto. Aí os alunos tinham que encontrar a sequência correta, né? Fazer essa conta de memória. E depois, no grupo, que ela foi dividir o layout da sala em grupos de 4, os alunos se encontravam e sentavam lá nesses grupos. E depois que eles estavam no grupo, eles tinham que ver realmente se estava certo essas frações aí, se o grupo estava correto. Então, todo mundo trabalhou ali em equipe, um ajudou quem não sabia, quem estava perdido, o outro colega acabou ajudando. E, por fim, cada aluno explicou para a professora, ela pediu o resultado daquela porcentagem, um aluno por grupo acabou explicando, a professora avaliou que os alunos compreenderam a atividade, depois ela entregou a tabelinha de novo, eu esqueci uma letra ali, ó, a SQA, esqueci do A. E eles ficaram, assim, super felizes com essa dinâmica, porque às vezes eles falam assim, quando a pessoa fala porcentagens, qualquer outro conteúdo, eles, eu não sei nada. E a partir daquilo ali, eles perceberam que eles sabiam alguma coisa e onde eles queriam chegar. Pode passar, Pro. Aí foi o feedback que eu conversei com a professora. Eu utilizei o feedback... esqueci o nome do feedback agora. Que é aquele que a gente fala os pontos positivos, começa com os pontos positivos. Mas como a aula dela foi muito
muito bem organizada, assim, os alunos adoraram e pediram mais aulas assim, então só foram pontos positivos. E eu pedi para ela, assim, sempre que possível, e ela é uma professora muito dinâmica, ela está sempre trabalhando coisas lúdicas, atividades diferenciadas, sempre chamando a atenção dos alunos. E foi isso. Legal, muito bom. Parabéns. Muito boa a tua implementação. Sônia levantou a mão? Ô, professora, não, eu fui dar parabéns para a Luciana e apertei a mãozinha errada. Beleza, tá bom. Tranquilo. O próximo agora é Gilberto. Olá, tudo bem? Oi, Como é que tá o meu áudio? O meu áudio tá bom? Tá bom, tá bom. Bom. Geralmente ele não funciona direito, mas hoje está funcionando, viu? Já é um bom sinal. Eu posso apresentar, professora? Pode sim. Então, basicamente, o que nós estamos falando, né, que os meus colegas falaram, bom dia para todos os colegas pedagogos, professores, né? Foi uma jornada muito legal, muito produtiva, de muita aprendizagem, né? Já fazendo uma avaliação positiva desse momento que nós tivemos juntos aí. Eu sou José Gilberto Nunes Bonfim, sou pedagogo já há 30 anos e hoje estou no CCM, Colégio Cívico Militar Dom Pedro I, em Pitanga, bem no centro do Paraná. Tá? Se alguém tiver a oportunidade de vir mais para perto aqui, eu me disponho a ceder a minha casa como algo que possa oferecer para vocês uma estadia, tá bom? É que eu tenho um colega aí que veio e a gente se conheceu aqui na cidade, tá bom? Gente, basicamente o que os colegas falaram aí é o que a gente vem desenvolveu nesses dias aí, né? De formação. Nós aqui apresentando todos os momentos, né, que nós combinamos aí que deveriam ser desenvolvidos nessa nossa jornada, né, nessa nossa formação, né? O primeiro momento que é acompanhamento da hora de atividade, o segundo momento a observação e o terceiro momento do feedback, né? Que esse sim acredito que é o mais importante de todo esse processo aí, né? Nós, aqui no colégio, nós temos duas professoras, né? E eu fiz a opção de acompanhar a recomposição da aprendizagem de língua portuguesa no terceiro ano, né? Temos duas professoras trabalhando. Eu não escutei, se eu escutei, não lembro, os demais colegas não falaram sobre essa composição que nós temos, que de dois professores de sala de aula, que é o docente 1 e o docente 2, que eles já estão fazendo o trabalho em conjunto, né, coletivo. Nós temos o docente 1 e o docente 2 nos terceiros anos e nos nono anos aqui da escola. Então, são dois professores que trabalham coletivamente com a recomposição da aprendizagem, né? O começo de tudo, nós optamos por fazer com os alunos e os professores, claro, de forma coletiva, a gente construiu um painel do que é o SAEB, né? Então, nós fomos na sala de aula do terceiro B, que é o terceiro do itinerário de matemática, né, de exatas, mas eu acompanhei a recomposição de língua portuguesa, né, com as duas professoras, a professora Mara e a professora Cirlei, né? São duas professoras já de bom tempo da escola, né,
Então, já tem uma bagagem bastante grande e elas, assim, toparam o convite, foi feito um convite mesmo lá na distribuição de aulas, para que esses professores fizessem esse trabalho da recomposição, já no sentido, na verdade, no primeiro momento foi só a professora Mara, né? Depois que veio o docente 2, que é a professora Cirlei. Mas a professora Mara topou, assim, fazer esse trabalho, já no sentido de engajamento mesmo, né? A gente via nela, nesses professores, assim, aquele professor que poderia estar mais engajado e realizando as ações mais efetivas mesmo, né? Então, o começo de tudo foi construir com os alunos, aí você pode ver, a gente construiu um mural, né, na escola, sobre o SAEB. O que é o SAEB, o nosso, qual que foi, dentro do SAEB, quais são as avaliações que eles fazem, tal, a importância disso, como política pública, tal. Então, nós construímos isso com os alunos e com os professores, né? Foi um momento bem legal. Naquele momento só tinha uma professora ainda, né? O docente 1 não tinha docente 2, mas a gente já com base, já visualizando assim que ele dá para esse momento essa recomposição, né? Para que eles olhassem como se fosse uma disciplina, vamos dizer assim, entre aspas, né? Um componente curricular diferenciado dos demais, né? Então foi bem legal, eles construíram muito bem feito, né? Os nossos alunos, eles se engajaram bastante nessa atividade. Então, a gente fez isso como uma das primeiras atividades coletivas com a professora, em sala de aula, para que eles entendessem. E também no sentido de levar para casa toda essa questão da recomposição, o porquê disso na escola, como disciplina ou como componente curricular, tal, e dando esse foco à recomposição. Foi uma atividade bem legal. Nós tivemos a oportunidade de participar com a professora, com a direção da escola, né? E isso está no saguão da escola, então não é só esta turma, mas todas as outras turmas também têm acesso e veem no dia a dia, ainda está exposto, né? No dia a dia da escola aí, tá? Então, esse foi o começo das atividades, praticamente, né? Então, nesse primeiro momento, que era o momento do acompanhamento da hora atividade, foi bem interessante, né? Aí eu já consegui fazer isso com as duas professoras. Então, nós fizemos toda aquela parte, né, que também está na nossa formação, que foi um dos dias da nossa formação, que é onde que nós estamos, né? A proficiência da escola. Aí localizamos ali as habilidades, os níveis, né, que os alunos se encontram, quais são os percentuais de aluno que está nesse nível, no nível 1, no nível 2, nível 3, e quais são os que já estão no nível mais avançado. E construímos ali dentro disso também os descritores para cada um dos níveis, né? No caso aqui do nível onde estamos. E depois a gente construiu com as professoras, as duas professoras, aonde a gente quer chegar, que seria, elas falaram que a gente não pode pensar assim numa questão, numa situação mirabolante. Então, o nível 4 seria aquilo que a gente vê como possibilidade mesmo, né? E também fizemos a mesma análise da proficiência, que é do nível 4, onde que os alunos, quais as habilidades, né, os escritores que eles precisam estar sabendo ali para chegar nesse nível, né? E os conteúdos, já elencando os conteúdos de ESO, né, que podem estar sendo trabalhados, que provavelmente, um trabalho bem feito, vai elevar esse nosso nível, o nível que nós temos também. Esse trabalho foi feito juntando dois dados, né? Nós juntamos os dados do SAEB, do último SAEB, 2023, e também juntamos os dados da Prova Paraná. Por quê? Eu vejo os dados da Prova Paraná os dados mais reais, porque justamente foram eles, a gente construiu esses dados a partir destas turmas que estão que passarão para avaliação agora, no momento do SAEB, mais para o final do ano. Então, os dados lá da Prova Brasil, do SAEB, eles foram com outras turmas, né? Então, eles meio que condizem, né? Eles não mudam muito, os escritores ali, proficiências, mas tem diferença, sim. Tem diferença, assim,
em algumas situações bem acentuado, daquelas turmas que passaram pelo SAEB e dessas turmas que irão passar, né? Então, eu vejo nos dados da Prova Paraná, né, uns dados mais fidedignos, né? Então, a gente fez essa análise com os 2 professores. E a partir dessa questão, nós também, nesse mesmo, ainda na observação da sala de aula, no acompanhamento que a gente fez, nós fizemos algumas proposições já, né? E alguns questionamentos. Primeiro questionamento: ô professor, mas como é que está sendo? Como é que você, qual a metodologia que você pensa que seria interessante estar utilizando? Quais são os conteúdos elencados, selecionados? Já foi feito isso? Então, são todos aqueles questionamentos que nós, junto com os professores, eles começaram a pensar já nas possibilidades que eles poderiam trazer para a sala de aula, né? E depois disso, a gente já fez com eles algumas propostas para enriquecer aquilo que eles já estavam trazendo, né? A gente podia fazer isso. Interessante que as professoras também elas já têm um bom tempo de escola e elas também têm um bom tempo já de amizade entre as duas. Então, fica muito mais fácil esse envolvimento das duas, né? E aqui eu contribuí muito pouco, no questionamento, mas nas proposições, assim, elas mesmas foram levantando algumas situações que foi muito legal, um momento muito produtivo, sabe? Inclusive, na nossa hora de atividade, faltou tempo ali, que a gente fez em 2 ou 3 etapas, faltou tempo. Se tivesse mais tempo, a gente poderia estar trazendo mais elementos ainda para melhorar, para ampliar ainda o nosso debate com elas, né? Aí, no segundo momento, né, nós estamos aqui no segundo momento, que é a observação de sala de aula. Ali na observação, não tem, da nossa parte, não tem nada, a gente não tem nenhuma interferência, né? É claro que o próprio nome diz, nós vamos só observar, e a partir dessa observação, a gente pensou em levar ali no critério da metodologia e das estratégias e os recursos que os professores estariam utilizando, né? E a gente observou que elas têm muitos recursos, não só recursos, assim, o que eu falo, recurso didático, recurso metodológico, mas a metodologia das professoras. Elas mesmas, enquanto professor, têm muito recurso, né? A gente observa aí que para esse trabalho precisa ter, sim, o professor precisa ter um certo tato para isso, né? Já precisa, a gente tem uma turma que os professores são novatos, né? Inclusive estão no primeiro ano que estão trabalhando, no nono ano, a gente percebe que a coisa não... Então, o professor que tem mais tempo de serviço, que tem mais bagagem, ele contribui muito mais. Claro que não estamos fazendo nenhuma avaliação aqui, mas sim, a gente percebe que para desenvolver um trabalho melhor, né, mais efetivo, o professor precisa ter uma bagagem maior, né? Ele consegue sim desenvolver um trabalho muito melhor, tendo também uma bagagem, tendo mais tempo de trabalho, principalmente se for dentro da escola. Ele já conhece mais os alunos também, né? Então, nós construímos ali, nessa observação, né, depois da observação, construímos algumas rúbricas, né, sobre o desempenho do professor. Foi bem legal também, que isso a gente iria levar para o nosso feedback, né, que eu acho que é o momento mais importante de todo esse processo aí, porque é no feedback que a gente consegue olhar para como que a situação, o que está ocorrendo e o que podemos acrescentar, aquilo que pode ser retirado e tal. Porque tem situações também que não tem o porquê de o professor estar trabalhando. Inclusive, eu falo até de algumas atividades que vêm da CED, que ela não contribui muito, não, sabe? Inclusive, podemos substituí-las e por outras atividades que terão, por parte dos alunos, eles, até por parte deles, receber melhor essas atividades, né? E a aprendizagem deles nessa situação é melhor do que você desenvolver algumas atividades, né, que vêm já prontas ali no próprio caderno, ou até do RCO mesmo, que a gente percebeu que tem algumas coisas lá que
se você retirar, não vai fazer falta e pelo contrário, vai estar tomando ainda um tempo de uma outra atividade que poderia ser mais eficiente, né? Eficaz ali no momento da abordagem do professor, né? Então, a gente construiu essas rúbricas aí e a partir dessa questão, nós fomos para o feedback daí, né? Deixa eu ver aqui. Só um momento, acho que... Vou voltar aqui onde que está a minha apresentação. Tocou-se agora. Agora foi. Isso. Então, no terceiro momento foi o feedback, né? Que foi, para mim, o momento mais importante de todo esse processo, né? A gente fez todo um trabalho de conversa, de discussão, de debate com os professores com relação à frente que a gente observou lá na sala de aula, né? A gente colocou sugestões para elas também, que foram muito bem aceitas, e elas estão colocando em prática. O interessante é isso, né? E não fica só naquela conversa ali, naquela orientação, mas os professores, a gente percebe no dia a dia, eles estão colocando em prática aquilo que a gente pode estar, que a gente vinha conversando em todos esses momentos aí de hora atividade, de observação e no feedback, né? E concluindo já, a gente já percebe muito, assim, alguns resultados positivos em relação à recomposição da aprendizagem na escola, né? Uma sala de aula diferenciada, que favorece mais a aprendizagem, de um outro formato, né? Sugestões que a gente fez para os professores, eles acataram, estão colocando em prática, e está potencializando, sim, esse aprendizado. Essa questão, a gente tem uma discussão muito grande, e foi até uma queixa dos alunos na sala de aula, as questões de muita prova, né? Eu acho que vocês concordam comigo, nós fizemos aí o terceiro ano, esse terceiro ano aqui, eles vão passar por 13 avaliações entre simulados, prova Paraná. Esta semana mesmo tiveram duas, tiveram o simulado dos cadernos e tiveram o simulado que veio da CED para que a gente aplicasse para eles. Então, são 13 no total. Isso fora quem vai fazer vestibular e em outras faculdades e assim por diante. Então, pegando o Enem e tal. Então, isso é muita avaliação. E aí, quando chega no foco, que é o SAEB, o que pode acontecer? Eles podem estar com essa questão saturada e não levar a sério, não dar o devido valor para a avaliação do SAEB, né, no momento da aplicação. Então, a Secretaria deveria de repensar todas essas formas. É muita avaliação. E essas avaliações são extensas e os alunos, eles acabam saturando, eles ficam saturados desses momentos avaliativos, né? E, além do que, essas avaliações também tomam um tempo muito grande daquilo que poderia ser essencial na sala de aula, do trabalho do professor, de atividades que poderiam estar fazendo os alunos ter um desenvolvimento maior, uma aprendizagem maior. Tá? Então, essa conclusão, eu não coloquei isso na conclusão, mas é uma das conclusões que a gente teve e dessa queixa dos alunos em sala de aula, ou as inúmeras avaliações que eles vão passar, que já tiveram, vão passar ainda até o final do ano. Tá bom? Professor, seria isso? Tá? Obrigado pela atenção de todos. Tá? E nós, aqui na escola, a avaliação é muito positiva, não só da recomposição da aprendizagem, mas também da nossa interferência com o professor. Então, nós temos visto a direção da escola, e aí falando muito bem do nosso trabalho, tá? Mas isso não vem do nada, né? Vem toda uma organização, que essa organização saiu justamente da nossa formação, né? Formadores, formação em foco e do nosso trabalho pedagógico. Tá? Obrigado. Legal, parabéns. Muito boa a tua implementação também. Parabéns. É a nossa construção, né? O nosso trabalho ao longo das nossas formações. É isso aí, bem bacana.
próxima a apresentar é a Nilza. Nilza está online? Sim, professora. Bom dia a todos, tá? Bom dia. Eu vou tentar apresentar, professora. Se eu não conseguir, eu peço para a senhora, até para a gente ir aprendendo, né? De tudo que eu Tranquilo. Eu praticamente nunca mexi muito, assim. Não via só que eu apresentei, mas vamos lá. Beleza. Então, a minha apresentação, ela foi, né, com a turma do 9º ano, a escola se encontra no nível 3, né, e a turma também que fez o SAEB, que foi no 2023, está no nível 3, né, de língua portuguesa. Aí a gente elencou as questões das habilidades, os objetivos a serem atingidos, que seria melhorar os níveis de proficiência. Eu realizei, junto com a professora Edna, que é a professora de língua portuguesa, no assessoramento da hora atividade. Ela já está também com a professora, com a docente 2, que é a professora Carla, mas eu fiz mais só com ela mesmo, com a professora Edna. E no dia da implementação lá, na observação de sala de aula, a professora Carla assessorou ela e deu ajuda também na atividade que ela foi realizar. Tá? Então, assim, houve o momento da escuta, houve o momento também dos anseios, das angústias, né, que a professora passou para nós. É uma turma, assim, boa, que era uma turma de 8º ano, porém, esse ano, assim, a gente encontrou bastante dificuldade, porque vieram alguns alunos novos e que estavam, assim, meio dispersos, não levando as coisas muito a sério. Então, a gente realizou as ações para que eles pudessem melhorar também até a questão do comprometimento, né? Então, houve, no primeiro momento, o feedback, que foi essa acolhida da professora, né? E depois, com os momentos, né? O segundo momento, o feedback, o terceiro momento. Nós realizamos, eu quis mostrar esse quadro aqui, que é o quadro das evidências, onde a gente, para início, eu reuni os professores, tanto de língua portuguesa como de matemática, então a gente fez uma explanação melhor sobre a questão do nível de proficiência dos alunos, como que estava o nível de acertos, né? A gente colocou, fez toda uma conversa. Então, a gente fez assim, meio que no geral, e focando mais na professora de língua portuguesa, que é onde a gente ia realizar o trabalho. Nessa segunda foto, a gente aparece já a professora, né? Tem até uma outra professora também de língua portuguesa, onde elas estão fazendo em grupo a análise dos dados. A gente fez também uma reunião com os pais, até eu coloquei essa foto para poder já destacar, onde a gente tentou colocar para os pais a importância, e a reunião foi feita com os pais e os alunos, né? E essa terceira foto aqui. Então, a gente elencou para eles também, convidou os professores para ir na sala, conversamos bastante, ouvimos as angústias dos alunos do 9º ano A, onde eles colocaram essa questão que o professor Gilberto também colocou, do excesso assim, de avaliação, que o ano passado teve também muitas avaliações para eles, e a gente colocou para eles que ia ser feito várias avaliações, vários simulados, né, preparando já e orientando os demais. Conversamos com a professora, vimos o nível que os alunos estavam, também o nível dos alunos que vieram para a nossa escola, porque a gente recebeu vários alunos novos nessa turma, alunos que vieram do turno da tarde, de outras escolas, alguns, assim, com bastante dificuldade mesmo, né? E é onde o nível da turma, que estava num nível até bom, deu uma baixada um pouco devido à parte do comprometimento dos alunos. Então, a professora estava bem angustiada nessa questão. Então, o que a gente fez primeiro? A gente olhou o nível da turma, os níveis de proficiência de cada um, pelos níveis de acerto das provas anteriores, né? Ela fez uma avaliação diagnóstica da turma, eu também fui lá e acompanhei essa avaliação diagnóstica lá no início do ano, e a gente conseguiu, assim, agrupar eles para que a gente pudesse desenvolver um trabalho bom quando fosse fazer a implementação em sala com uma atividade. Então, passando já para a questão da síntese, né, do relato da apresentação, então eu coloquei essas mesmas fotos, né, e elencamos essa questão do assessoramento da atividade. Ela foi muito receptiva, essa professora aqui, ó, né, a professora que está de óculos, que foi a professora, ela foi, assim, né, de extrema importância para o trabalho, ela é bem gosta de coisas novas, então
eu senti dela assim, uma parte muito boa, né, para estar desenvolvendo esse trabalho com os alunos, tá? A gente elencou os objetivos da escola, que seria a avaliação, né, melhorar o nível de proficiência desse nível 1 para nível, aliás, desse nível 3 para nível 4 ou nível 5, desenvolver as habilidades dos alunos, dos estudantes, os quais estavam com pré-requisitos, né, atingir o próximo nível de proficiência ou até a mais, mas pensando no primeiro trimestre, né, elencando todas as habilidades, os descritores que deveriam ser trabalhados, tá? E focando mais naqueles alunos que estavam com maior dificuldade. Nós temos alunos de sala de recurso nessa turma, alunos com laudos de DI, alunos com TDAH, déficit de atenção, que estavam bem comprometidos, e uma aluna com dislexia, que precisava, muitas vezes, estar fazendo a leitura junto com ela. Foi realizada, então, essa reunião, né, com os pais, falando bastante, demonstrando todos esses dados do SAEB, e que a nossa escola, né, precisa de um comprometimento maior dos alunos para que eles possam realizar essa avaliação, que é muito importante, né? Depois a gente passou para as próximas etapas, que foram o assessoramento da professora. Aqui eu só coloquei uma foto, mas na verdade a gente fez acho umas 4 reuniões, onde a gente, num primeiro momento, colocou, né, os níveis e tal, e viu a avaliação diagnóstica que ela tinha feito. Depois, todo o trabalho que ela tinha organizado para tentar realizar em sala, e por último, daí a realização do trabalho em sala, onde ela conseguiu, ela propôs aos alunos, né, a redação por estações, trabalhou com os alunos a questão, o conteúdo que seria distinguir fatos de opinião, foram feitas várias etapas, né, e daí num dia que ela fez a conclusão, ela separou eles por grupos, cada grupo tinha alunos de todos os níveis, então o nível que estava um pouquinho mais avançado pôde assessorar aquele aluno que estava com o nível mais baixo, né, que tinha mais dificuldade. Ela utilizou vários recursos, né, aqui aparecem alguns, mas recursos em papel, recursos em jogos, recursos também utilizando a questão do meio digital, onde eles foram fazendo essa pesquisa também. Colocou eles em lugares diferentes, né? Aqui nessa foto dá até para ver que alguns ficaram em sala de aula, alguns ficaram no próprio corredor, e alguns também, acho que não sei se aparece nessa foto, mas se alguns nós temos no lado externo da escola, nós temos um campo, assim, que fica fora, perto da grade, onde eles colocaram também, né, sombra na grama. Então eles falaram assim que, nossa, aquelas estações ali foram maravilhosas, porque eles conseguiram se acalmar e conseguiram pensar direito, porque a parte mais difícil, né, da atividade era lá, e aí eles ficaram bem tranquilos para poder realizar. E nessa parte, a professora, a docente 2, também está ajudando a professora. Tá? Depois, no momento que a gente fez o feedback com a professora, eu classifiquei ela, né, como nível 3 e 4, porque ela deu uma aula, um show de aula maravilhoso, estava muito bem explicado, ela usou vários recursos, os alunos foram bem receptivos, a gente pôde perceber no resultado que ela também foi assim muito aberta, né, na intenção que era mesmo melhorar o aprendizado deles, e eles assim receberam muito bem essas informações da professora. Percebeu-se também uma mudança muito grande no turno, a gente já viu que o nível de comprometimento deles melhorou. Alguns alunos que estavam com bastante dificuldade começaram até a procurar a equipe pedagógica para olhar a questão de notas, de outros professores. Então, a gente percebeu assim, que eles ficaram bem preocupados, porque eles perceberam que é uma coisa muito importante e que vai ajudar muito eles lá no ensino médio e assim por diante, né? No terceiro momento, foi feita toda essa conversa com a professora, né? Parabenizei ela, e a gente também colocou algumas sugestões, né? Que ela poderia colocar uma atividade durante a atividade, algumas atividades curtas e variadas, porque a gente percebeu que as estações tinham algumas atividades um pouco mais longas e algumas mais curtas. Então, aquilo ali, assim, foi um pouco moroso, né, porque quem tinha realizado teve que esperar a próxima estação. Então, foi uma coisa, assim, que ela poderia melhorar, né, essa sobrecarga do tempo. Foi sugerido também a estação de análise de mídia,
como analisar artigos de jornais, publicações em redes sociais, propaganda, na estação onde ela colocou a parte dos computadores. Tinha 2 estações que tinham alguns computadores, tinham tablets, que eles poderiam fazer essa análise também, tá? Destacando, né, fatos e opiniões, essa estação de análise política. Foi uma atividade muito boa, muito prazerosa. Essa jornada de Pedagogo em Foco, né, colocando já aqui para os colegas, eu não sei se eles sentiram a mesma coisa, mas eu me senti muito bem. A professora Fernanda, ó, show de bola, professora, tá? Gostei muito, se explica muito bem, e eu tinha algumas dificuldades de analisar essa questão da habilidade, dos níveis, né, que a gente trabalha no dia a dia, tem a tutoria, mas tem hora que a gente se perde um pouco, e foi muito bem explicado, e o material que a professora deu, né, com aquelas questões propositivas, com aquele material onde a gente analisou o nível, as habilidades dos escritores, foi um material, assim, muito rico, até eu passei para a professora, para vários professores, tanto português como matemática, e assim foi muito mais claro, né? Foi um material onde está todas as informações. Foi muito bom, tá? Era essa a minha apresentação, espero que esteja adequado. Legal, parabéns, ficou muito boa a tua implementação, bem bacana, obrigada, bem bacana. Próximo a apresentar, Sônia. Sônia está online? Sim, sim, estou online. Estou online, está me ouvindo, Fernanda? Tô sim. É que eu mudei aqui a minha máquina aqui, tá? Estou em 2 agora. Deixa eu colocar a professora. Beleza. Até que hoje vai ter. Não. Só um minuto, professora. Tudo bem. Deixa eu compartilhar. Eu vou fazer agora. Tchau, professora. Agora, pessoal, bom dia. Então, eu trabalho aqui na Escola do Campo, sou pedagoga também, já há algum tempo, e eu também escolhi a turma do 9º ano, por conta que esse ano que eu estou aqui, a nossa escola não tem o ensino médio, a gente só tem até o fundamental, né, até o 9º ano. E também, por conta do número de alunos, nossos estudos, o último SAEB que eles fizeram foi em 2019. Então, eu tive que fazer a utilização de outros dados também, tá? Eu utilizei, lógico, o boletim da escola, só que daí, no caso, eu também utilizei outras fontes, como as meninas também colocaram ali, eu coloquei na... Onde que eu mudo aqui, professora, para ir no outro arquivo? Na outra folha, lá no 4. No cantinho lá no lado esquerdo, tem slide 1, 2, 3, 4. Você já clica direto no 4. Tá. 4. Não tá indo, professora. Mas não tem problema, não. Eu vou fazer a leitura por aqui, tá? Para vocês verem. Eu peço desculpa porque tem coisas assim que a gente não está nem... estou formatando ainda, entreguei o trabalho para não perder nota. Então, assim, não adianta ficar com justificativa aqui, a gente tem que realizar, né? Então, assim, ó, pelo último SAEB que nós tivemos, a análise e observando também os outros dados, que é, no caso, a Prova Paraná e tudo mais, a gente observou que nossa escola encontrava-se no nível 3, 4, na matemática. Então, eu preferi trabalhar com a matemática porque nosso professor, ele é inexperiente, ele não tem experiência, tem muita boa vontade, porém não tem experiência. É bem, assim, recém-saído da universidade, então tem a prática não, tem a teoria, mas a prática fica a desejar, né? Então, eu preferi fazer na matemática. E, primeiro momento, a gente fez no acompanhamento da atividade, conforme a gente já é de habitual, fazer esse acompanhamento utilizando esses dados. Então, eu procurei elencar os dados tanto das provas Paraná, quanto do boletim escolar do SAEB, né? E também as avaliações internas da nossa escola, que a gente realiza essa análise de dados, né, por meio de sondagem e tudo mais, aproveitando também que a gente está no término do trimestre, né. Então, analisamos os dados, colocamos ali os relatórios de nota,
identificamos por meio desses diagnósticos e colocamos, então, professora, essa questão da ação pedagógica, orientar esse professor, trabalhar com eles, né, dentro da hora atividade, observando essas dinâmicas mesmo que a gente coloca, para que a gente possa estabelecer um padrão de qualidade, não de qualidade, mas realmente de ensino, para que não fique só a escola, o professor vindo para dentro da sala de aula, nós pedagogos fazendo nosso trabalho, a direção da escola fazendo esse trabalho, mas efetivamente que a aprendizagem fica a desejar. É o que a gente vem debatendo assim muito criticamente há algum tempo. Então, a gente quer que o trabalho do professor seja realizado com a reflexão, né, e que tenha, com certeza, o resultado. Analisando, então, a questão dos níveis, nós observamos que a nossa escola encontrava-se do nível abaixo do básico e para o básico. Então, qual é o objetivo nosso enquanto profissional da educação? É elevar, né, esse nível para melhorar a aprendizagem do aluno. Não é só elevar o nível por conta da... Eu busquei utilizar essa professora orientando para que ela tivesse a oportunidade de ter a presença dela, utilizar a teoria que ela sabe bem, que ela domina, por meio de uma prática mais condizente, assim, com a prática por meio de jogos, a prática mesmo, colocando o estudante como protagonista, né? Então, ela arrasou na aula dela, ela trabalhou com uma aula muito gostosa, ela buscou, nós sentamos juntas, nós duas, e ela conseguiu entender, passar, na verdade, essa teoria para aulas práticas. Ela trabalhou várias aulas, eu registrei, professora, mas não tive tempo de fazer essa decodificação de imagem ainda, tá? Eu vou reformular o meu trabalho para poder ter uma coerência lá. Fecha aí um pouquinho. E, assim, ela fez dois trabalhos que ela merece ser ressaltada aqui, que foi o trabalho com os jogos, utilizando uma tabela numérica que utiliza os descritores e também utiliza os jogos, né, em sala de aula. Ela utilizou eu fechei o trabalho dela aqui, ela utilizou o quiz, né, mais ao vivo, só que com os QR Code, né, com os QR Code realizado sem utilizar o celular, por conta que os estudantes não estão utilizando o celular aqui na nossa escola mais, né? Só se for para fins pedagógicos, mas nesse caso não foi, era uma prática dela mesmo. Foi uma aula muito gostosa, os estudantes também gostaram, nós pensamos na possibilidade dos layouts de sala, conforme foi narrado agora há pouco também com a colega aí, que eu não me recordo, esses estudantes também precisavam ficar assim, mais ou menos organizados em fila por conta do QR Code, né? E tudo mais. Mas foi uma aula maravilhosa. No final, os estudantes, a gente fez uma prévia no outro dia, em outra aula, onde os estudantes, eles fizeram, a gente pediu para eles fazerem o relato, olhar, daí a gente trabalhou com eles o número do descritor, o que eles entenderam, o que eles aprofundaram. Daí a professora mesmo, ela diante das informações, ela resolveu falar assim, olha, o aluno não tinha aprofundado nesse escritura aqui, porque faltou para ele leitura e interpretação. Então, ela mesma, a gente está pedindo para que levasse mais assim essa coerência, né? Ela trabalhou interpretação na matemática, ela trabalhou todos aqueles elementos implícitos e os explícitos que estavam ali, né? Então, foi essa experiência dessa observação da professora. E depois, professora, no feedback, é muito importante, né, que a gente trabalhe isso o tempo todo aqui nas escolas, os pedagogos, os diretores, né? A forma de comunicação, conforme já foi falada, né? Há uns dias atrás aí, essa forma de comunicação nossa tem que ser muito, tem que trabalhar realmente com esses pontos positivos e elencar os negativos, sim, mas assim, levando para um lado de solução, não é? Então, esse ano, nós, o Paraná inteiro, né, não só nós aqui, estamos assim, com a aprendizagem dos nossos estudantes, fizemos painéis em sala, fizemos painéis aqui demonstrativos também nos corredores, trabalhamos conforme foi falado, estamos trabalhando, na verdade, ontem foi realizada a primeira avaliação, simulacro dos painéis. Então, assim, com
esse propósito, no dia de estudo e planejamento de Nossa, sumiu o teu som, Sônia. Voltou, professor? Tá bem Tá baixinho. chovendo, professor, aqui, uma chuva danada. Então, Agora voltou? Ah, voltou. desculpa. Está uma tempestade aqui. Que glória a Deus que está com internet, está com internet. Então, daí nós pegamos essas análises de dados. Estou hoje fazendo a inserção dos dados também no CAED, né? Para a gente ver. A professora, inclusive, está aqui do meu lado. Nós iremos fazer um gráfico, identificar junto novamente, tanto com ela como os outros professores, esses descritores que nós precisamos avançar. Porque não adianta eu identificar o descritor e não fornecer possibilidades para o meu estudante avançar isso, né? Fizemos uma readequação de laboratório, fizemos um alinhamento, assim, coletivo, que são poucos estudantes, porém, são vários professores, então, assim, acho que a dificuldade que os colegas encontram numa escola grande, eu também encontro aqui, principalmente aqui, porque temos só processo de professores que passam e vão, né, mas, assim, a proposta nossa é essa, é avançar no nosso nível, sair desse nível, encontrar as lacunas que esses estudantes tiveram, o porquê que eles não prosperaram, porquê que eles não foram para frente e trabalhar essas lacunas de forma que nós percebamos na prática a evolução da aprendizagem. Então, dia 30, nós já estamos preparando esse gráfico, preparamos esses números e identificando esses descritores para a prática docente mesmo, reavendo o LRCO, reavendo tudo mais que a gente precisa, tá bom? É isso aí, professora. Parabéns, muito boa a implementação. A próxima é a Daniele. Daniele está online? Oi, bom dia, Fernanda. Estou sim. Bom dia. Fernanda, aqui nós estamos também sem internet, né? Mas se eu estou usando a minha internet aqui, mas se você puder compartilhar o meu. Ah, tá. Eu vou ter que abrir. Porque talvez fique muito lento se eu compartilhar. Eu posso tentar aqui, vamos ver. Porque tá fácil aqui, já tá. Senão eu apresento aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se vai ficar. Vamos ver. Apareceu? Apareceu. Ah, então perfeito. Estão vendo, né? Estamos sim. Ah, então tá. Então, bom dia a todos, tá? Eu sou Daniele, sou pedagoga aqui do Colégio Candora, em Curitiba, e sou a pedagoga responsável também pelo 9º ano e pelo ensino médio, né? E o meu trabalho foi essa implementação, ela foi realizada com o 9º. Especificamente, né, para o trabalho, eu coloquei os dados do 9º, mas a gente faz o trabalho também junto com a 3ª série, então foi feito concomitante, né, com a 3ª série do ensino médio. Eu coloquei mais as informações do 9º, porque a nossa 3ª série, ela é bem pequena, né, nós somos um colégio de período integral, então quando chega no ensino médio, vai diminuindo bastante o número de alunos. Então, no ensino médio, no 3ª série, nós temos somente 11 alunos. 11 alunos, estamos no limite aí para o quórum aí da prova do SAEB. Mas eu fiz esse trabalho com o 9º ano. A primeira etapa, o nosso 9º ano é uma turma bem cheia, tá? Nós temos uma turma somente, mas é uma turma bem cheia, né? Por conta que não podemos dividir. A gente começou com 35 alunos, 36. Agora, alguns foram saindo, nós temos 29. Mas é uma turma que tem algumas características, assim, bem peculiares. É uma turma bem difícil, que já vem difícil desde o 6º ano. Bom, eu vou relatar só a síntese ali mesmo, tá, Fernanda? Para ficar mais curto, tá? Então, a primeira etapa, né, é a análise do contexto, né, que eu fiz junto com a professora de matemática. Então, o que nós fizemos? Fizemos já o levantamento de todas as informações que a gente precisava para o SAEB, né, especificamente do SAEB. E esse levantamento foi feito
verificando justamente o nível de proficiência, as habilidades ali contidas naquele nível de proficiência. E fazendo a análise com a turma específica, através dos dados da Prova Paraná do ano anterior e também dos dados do Conselho de Classe Final do ano de 2024, né? É uma turma que tem, junto com e a professora também é uma professora nova, eles tinham uma professora de matemática que vinha acompanhando eles desde o 6º ano, mas essa professora, ela assumiu direção em outra escola. Então, quem assumiu é uma nova professora esse ano, né? Então, ela precisava também de todo esse levantamento e essas informações para ela ter um diagnóstico também da turma, né? Entender um pouquinho da turma. É uma turma difícil também na questão disciplinar, né? Então, isso afeta bastante o trabalho da professora em sala, tá? Então, esse primeiro momento foi essa análise que nós fizemos, né? Dos dados que nós tínhamos e também dos dados anteriores no SAEB de 2023, que obviamente não era a mesma turma, mas a gente sabe onde a gente quer chegar, fazendo um comparativo com o que nós temos agora, né, dessa turma, com os dados da Prova Paraná e também do Conselho de Classe. A segunda etapa foi daí o assessoramento na hora atividade, né? Então esse assessoramento, ele foi feito com o estudo dos materiais disponíveis, né, que nós temos ali para análise. E aqui, durante o curso, que a formação foi muito bom, porque daí eu tive acesso a vários materiais, a vários itens ali que ajudaram nesse processo de assessoramento, para poder conversar com a professora, analisar todos esses dados e fazer também, né, a intervenção com a professora, o que ela podia utilizar de material, o que seria mais adequado para aquela turma, né, fazendo essa análise aí junto com a professora. Nesse momento também de assessoramento, foram feitos os combinados também da hora atividade, né, que daí é o momento, o combinado, desculpe, da observação de sala de aula, que daí é o momento que eu conversei com a professora para a gente tentar conciliar qual seria a melhor frente de observação. Aí, no caso, ficou combinado que a frente seria de estratégias e metodologias, porque é o ponto mais frágil da turma, né? É um ponto mais frágil ali, porque a turma é muito difícil e é uma professora nova que está entrando na turma, né? Que está pegando a turma nesse ano, né? Está ministrando essas aulas. Aí, aqui... Opa, só um minutinho aqui. Assim. Aí nós temos a terceira etapa, que é a observação, né, propriamente dita, tá? Que eu fui observar, a gente fez, na verdade, um cronograma de observações, então eu fui observando em momentos específicos ali, né, com a professora, em alguns momentos específicos, que ela trabalhou com a turma, né, e eu fiz o acompanhamento da professora observando exatamente essa questão da metodologia, das estratégias e metodologias. Nessa aula específica, a professora estava com eles enfileirados, né? Aí a gente já aqui na Escola na Integral, nós não fazemos esse tipo de organização. A organização aqui, o que deu mais certo foi em pares ou então em U. Mas como a gente estava com muita dificuldade com a turma, em alguns momentos foi necessário. Mas aí... esse também foi um ponto de reflexão para o feedback, para conversar com a professora sobre isso, né? Porque a gente precisaria alinhar essas questões disciplinares, mas também alinhar com a organização de sala de formas diferentes, tá? Então, isso foi um ponto de observação também na hora do feedback com a professora, tá? Nessa aula, a professora trabalhou com eles um vídeo e também o material do RCO, e ela trabalhou um vídeo, porque o que é observado, né? O que a professora observa? Até uma coisa bem interessante. Os vídeos de explicações, de retomada de conteúdo, assim, de coisas específicas, por exemplo, né? Um cálculo específico que ela precisa fazer. Essa aula, até se eu não me engano, era aula de regra de 3 simples, eu não lembro agora, uma retomada. E como alguém falando de uma forma diferente, com outros recursos e tal, isso como chama a atenção deles, então fica mais fácil para a professora conseguir retomar algumas coisas. Então, ela tem utilizado bastante vídeo com eles nas aulas, tá? E
E a quarta etapa, né, Fernanda, que foi exatamente o feedback formativo, né, com a professora, colocando para ela essa questão, esse alinhamento que a gente teria que fazer, esse ponto frágil, que é a organização de sala, né? Então, já estamos implementando isso, eles já estão em duplas agora, mas ainda há dificuldade do professor em trabalhar com eles. Tanto, não é só essa professora, são todos os professores, em trabalhar nessa organização, porque a gente observa ainda muita indisciplina, muita imaturidade, né? Então, a gente teve que fazer uma organização também, isso foi falado com a professora, como a gente organizar essas duplas, né? E até uma proposta que foi colocada para a professora nesse feedback é já iniciar um trabalho de rotação por estações, encaminhar essa metodologia, né? Que não é fácil também, vou dizer, não é fácil nessa turma, mas foi aí uma proposição que foi feita para a professora, para a gente para que ela organize a sala dessa forma, né? Para esse tipo de trabalho. E ali com o resultado, né, alcançado, né, eu acredito que a observação de sala, ela, às vezes, é difícil para a gente se organizar para fazer enquanto pedagogo, porque a demanda é muito grande. E, às vezes, você faz um cronograma e você não consegue atender o professor. Mas eu vejo que a observação de sala de aula, ela favorece muito o nosso trabalho. Porque só você acompanhar o professor na hora da atividade e tudo mais, você não consegue ver o todo, né? O trabalho todo. A observação, você consegue ver ali, na prática, o trabalho desenvolvido e os problemas também, né? E eu penso assim, quando você tem nessa observação um trabalho de troca, isso é muito importante que o professor tenha essa percepção. Porque se ficar só um trabalho de cobrança, aí é complicado, porque fica daí difícil para o professor entender, na verdade, entender e sentir também, né? Porque se o pedagogo não dá essa troca, não tiver esse trabalho de troca com o professor, fica só a cobrança. Aí fica complicado para os dois lados. Nem o professor consegue trabalhar direito, nem o pedagogo consegue trabalhar direito. Então, o resultado alcançado é realmente essa contribuição da troca na observação de sala de aula. A isso, eu digo resultado alcançado enquanto o trabalho mesmo de implementação. Tá, Fernanda? Então, é isso. Legal, parabéns. Ficou muito boa a sua implementação. Parabéns. Tá? Obrigada. Agora, o Wagner. Olá, professora, tudo bem? Oi, tudo bem. Vou apresentar aqui. Então, eu vou ser bem sucinto, já passou um pouquinho aí do nosso tempo. Eu sou o professor Wagner, né? Sou da disciplina de matemática. Nesse curso aqui eu pude observar aqui os colegas pedagogos. No início do ano eu estava como direção auxiliar. E deixa eu ver aqui por quê. Não está indo aqui a minha apresentação. Está aparecendo aí, professora? Ela apareceu e desapareceu. Eu acho que está ainda apresentando a colega ali. Agora apareceu a tua. Apareceu? Apareceu. Mas não está indo aqui. Só ficou travado nessa tela. Já vou.
Apareceu ali agora, prof? Está aparecendo. Vou deixar então. Eu sou professor da disciplina de matemática. No início do ano estava como direção auxiliar, aí devido ao porte da escola, né? Caiu aí a demanda. E no período noturno eu estou como coordenador itinerante, né, de APED. Eu trabalho no CBJA Poti Lazarotto, né? E nós temos a APED, que é uma ação descentralizada na Escola Bento Munhoz da Rocha. Então, nesse período aí que nós tivemos, eu fiz a implementação com o pessoal da Universidade Federal do Paraná, com o professor Marcos e com a colega professora Áurea, e nós fizemos aí alguns desafios, algumas reflexões no processo da recomposição de aprendizagem, como nós, na organização da educação de jovens e adultos, nós não temos aí o processo do SAEB. Então, nesse processo do curso de formadores aqui, eu pude aprender, né, todo esse processo que a educação para adolescentes tem. Então, foi vários momentos, né, muito interessantes que nós tivemos, e com os próprios estudantes, né, fizemos aí várias reflexões com os desafios que a educação de jovens adultos tem aqui no estado do Paraná e a nível nacional também. Essa mesma turma, né, que são divididas em módulos, né, o ano passado nós fomos com 2 estudantes para o lançamento do Pacto da Superação do Analfabetismo. Então, tem bastante reflexões, muitos estudantes, a gente também trabalhou a questão de cotas, né, e esse desafio do processo da recomposição de aprendizagem, né. Eu, como professor também da disciplina de matemática no período da manhã, utilizei muito todos esses processos e as falas, essa troca, né, com os colegas. Percebemos aqui o processo eclético, né, das organizações, escolas cívico-militares, escolas integrais, escolas do campo, né, cada um com as suas situações. E, então, foi muito, muito bacana. Com esses trabalhadores estudantes, a PED Bento Munhoz da Rocha, a gente passa aí num processo, acho que é uma das últimas, né, desse processo que vem acontecendo de fechamento de escolas, né? Então, provavelmente, o período noturno que nós temos esse ano aí, que se finda, talvez, não sei, nesse semestre, que a organização da EJA é semestral, não sei se a gente continua aí devido a esse processo. Mas, enfim, seria isso, professora, a minha apresentação. Obrigado a todos aí. Legal, parabéns, ficou muito boa a tua implementação. E, para fechar, a gente tem a apresentação da Lídia. Lídia está online? Professora, está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Então, vou compartilhar aqui. Eu sou professora Lídia, sou pedagoga num colégio cívico-militar, no período da manhã, e à noite eu estou no CEJA, também como pedagoga. Eu moro na cidade de Bituruna, no núcleo de União da Vitória, e, assim, é bem bacana de estar trabalhando nessa escola, são experiências novas, mas também tem muita demanda. Até peço, assim, 1000 perdões para a professora, porque eu participei bem pouco da turma que eu estava, eu fiz uma inscrição, e o mais eu estava só repondo, porque parece-me que todos os acontecimentos, desenvolvimentos e tal com a escola aconteciam na terça-feira, justamente no horário que eu tinha o grupo de formadores. Mas a professora, muito obrigada pela compreensão e de me deixar também apresentar hoje. Então, prof, a gente já vem conversando com a professora, eu fiz a implementação no 9º ano A, porque a professora, ela já trabalhou na outra vez também, quando tinha o SAEB, e assim, o nosso SAEB foi bom, a nossa escola está no nível 3, então a gente está lutando para passar para um nível mais avançado. A professora é muito dinâmica, assim, ela sempre cria coisas diferentes, inova,
e tal, e que nem diz ali da outra turma, do outro grupo, que eu participei, dos 2 grupos hoje. Então, a guria falou assim, não tem nem como você querer dar um feedback com pontos negativos, porque assim, no momento a gente não vê, porque ela é uma professora muito experiente, né, e ela trabalha assim, sempre inovando e tal, mas como a gente detectou nos resultados do SAEB da Prova Paraná, se alguns itens que os alunos não tinham atingido e tal, alguns escritores, e a gente pegou a interpretação, leitura e interpretação de textos para eles, para fazer a implementação, focando nisso. Aí eu achei bem interessante, porque os alunos fizeram a leitura do livro da plataforma do Leia, e aí a professora fez a interpretação assim, com tipo um joguinho, até tem uma foto ali, onde que a professora ficava lá no final, e colocou eles separados no pátio, uma turma contra a outra, porque é 2 nonoanos. E uma turma para daí estar trabalhando essa interpretação. Quem acertava, ganhava, somava ponto e tal. Na verdade, era para ser uma torta na cara. Mas aí, como é meio complicado essas coisas, né? Eles podem machucar, algum pai pode não gostar e tal, então a gente resolveu assim marcar pontos. Então, quem ganhasse, acertasse, tivesse o maior número de acerto, esses alunos vão ganhar um agradinho no final do ano, depois da prova do SAEB. E a gente está fazendo os combinados e conversando com a turma para não faltarem, tanto que ontem, no simulado, os alunos estavam todos presentes e tal, esperamos assim que eles tenham atingido uma boa, né? A professora até acabou de passar aqui para pegar, para fazer a soma lá, para ver o resultado, como que eles foram e tal, mas uma turma ela falou que foram bem. Então, vamos aguardar a outra, que é do nono, que eu fiz a implementação. E é isso, professora. Eu acho assim, a troca de ideias, as experiências aí com os colegas e tal, a gente percebe assim que a escola só muda de endereço, mas é quase que todas a mesma coisa. Os alunos também são quase a mesma coisa. Legal. Parabéns. Ficou boa, muito boa a sua implementação. Gente, quero agradecer a presença de todos, a paciência por terem ficado esse pouquinho a mais aí, tá? Então, agradeço muito a vocês pela dedicação, por essa trajetória aí na nossa primeira jornada, tá? Agradeço de coração por tudo. Quero convidar vocês a participar da segunda jornada, tá? Quem quiser continuar. Não é a mesma coisa, tá? A gente vai ter, claro, a nossa essência de trabalho é a recomposição da aprendizagem, a organização do trabalho pedagógico, mas não vai ser a mesma coisa. A gente vai dar continuidade na segunda jornada. Claro que fica aberto, né? Quem quiser participar de outra temática, fiquem no grupo do WhatsApp, que daí eu aviso vocês quando abrir a inscrição para a segunda jornada. Quem quiser participar de outra temática, claro, fica ali no grupo, eu aviso, aí pode, né, segue para outra jornada, mas quem quiser dar continuidade aqui à segunda jornada do Pedagogo em Foco, fica, né, continua ali no grupo que a gente segue para a segunda jornada aí, seguimos de repente com o mesmo grupo, ou se vocês quiserem mudar de formador também, quiserem mudar de turno, fiquem à vontade. Tá? Mas fica o convite aí para vocês participarem da nossa segunda jornada, ou quiserem participar comigo, fica aberto o convite. Sou muito grata a vocês pela participação de vocês, porque eu sozinha aqui não sou ninguém, né? Se vocês não estiverem aí construindo junto comigo, tá bom? Gente, então, meu agradecimento, sou muito grata a vocês, um grande abraço, tá? Fiquem bem e nos vemos. E eu mando lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Obrigada, Fernanda. Um abraço para você, viu? Tudo de bom. Obrigada, gente. Obrigada, viu, professora? Deus Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, professor.